Tem um ditado aí da nossa região que diz o seguinte: não é só bala que mata, não. Saudade também, meu amigo. Verdade, alegria grande revê-lo, de ter essa oportunidade de compartilhar com você um momento tão importante para mim. Muito Ah, feliz que pelo bacana. convite. Ah, honrado estou eu, tenho certeza disso. Você me permite tirar o doutor, não é, querido? Vou chamá-lo de Claro, George, tá? claro, fique à vontade. Maravilha. Uma das principais razões, né, Jorge, a gente teve recentemente aqui um amigo querido também do Ministério Público do Trabalho, o Eduardo Varandas, e você é o segundo dentro desse universo jurídico, e eu fiz um questionamento a ele e quero perguntar para você. Hoje, o ambiente jurídico está mais propício a adotar um tipo de linguagem que seja mais compreendida pela população de uma maneira geral, na sua opinião? Indiscutivelmente, todos nós sabemos que em todas as atividades a comunicação ela é indispensável, ela é essencial, principalmente no universo jurídico, que por ser tradicional e muitas vezes se utilizou na realidade expressões mais de natureza técnica, mas hoje no universo jurídico, tanto os juízes como o Ministério Público, os advogados, tentam estabelecer uma linguagem, uma comunicação mais assertiva, diretamente com os interlocutores, no caso com os clientes, com as pessoas que na verdade buscam a justiça. Então, essa comunicação, uma comunicação muito clara, objetiva, ela é essencial, ela é indispensável para se estabelecer na realidade o bom diálogo, principalmente no universo jurídico. Até pela tradição que tem o direito universal no mundo inteiro, a gente sempre percebeu uma, uma resistência. Eu digo especialmente para quem está de fora, tá, George? Uma espécie de resistência nessa quebra de paradigma. Eu me refiro no vocabulário mesmo, nesse diálogo com o cliente, com as partes envolvidas. E eu tenho ouvido de muitos magistrados, por exemplo, aqui em Brasília, aí no Nordeste também, muitos integrantes do Ministério Público também, que a gente conversa, atende e dialoga, essa, como você bem disse, a adoção de uma linguagem assertiva. Agora a pergunta, no universo, entre os advogados, isso também já virou, já se transformou em uma percepção real, do tipo, a gente precisa ser mais claro, a gente precisa fazer-se entender diante do cliente, eu acho. Sim, ó, você veja bem, Wender, é necessário toda a nossa atividade jurídica, principalmente o advogado, ele necessita estabelecer essa relação. A partir do momento em que o advogado se coloca, está diante do autor, diante de um interlocutor, é necessário, antes de mais nada, de procurar estabelecer essa relação, deixar a pessoa extremamente à vontade para que possa fluir esse diálogo de uma maneira bastante natural, porque, indiscutivelmente, a pessoa que busca o advogado busca justamente no momento de dor, no momento de sofrimento. Afinal de contas, ele vai para ali para tratar de algum assunto relacionado à sua família, relacionado ao seu patrimônio, relacionado à sua doença, relacionado muitas vezes até à morte, decepções, constrangimentos. Então, é necessário, antes de mais nada, penetrar na mente justamente do autor, tentar entender, ouvir na realidade o que é que ele tem a trazer através de suas expressões, através de sua fala, e junto com o conjunto probatório, que são as provas, a gente, enquanto advogado, estabelecendo ali aquele contato, ver qual o melhor procedimento a ser adotado, qual a via necessária, qual a condução jurídica que a gente pode dar naquele caso concreto que ele está trazendo para a gente. Então, é um momento essencial, indispensável. É nesse primeiro momento, no contato do advogado com o autor, no caso, o nosso cliente, que vai se estabelecer toda essa ligação. Então, a linguagem, quanto mais clara, quanto mais natural é necessário, porque assim agindo, o advogado indiscutivelmente vai gerar um clima de confiança, deixando justamente ele mais à vontade para externar aquele seu sentimento, aquela sua dor, aquela sua angústia, o que foi que levou justamente aquela pessoa a buscar o serviço jurídico.
Então, indiscutivelmente, o advogado hoje utiliza toda a habilidade da comunicação para estabelecer esse momento tão importante quando ele firma esse primeiro contato pessoal com o seu cliente, com o autor. Perfeito, perfeito. A gente tem por hábito aqui também, Jorge, subir umas hashtags aqui em relação ao convidado. Eu sempre puxo aqui a hashtag, dou a ideia, o pessoal acompanha, tá? Você está dando um show, então a primeira hashtag da noite aqui nesse meu papo com George Neves, a hashtag é o seguinte: George, vamos lá, vamos formalizar. Doutor George dando um show. Vamos subir essa hashtag, Doutor George dando um show. Agora, nós estamos conversando aqui essa percepção dos advogados, integrantes do Ministério Público, da magistratura, em todas as instâncias, em diferentes partes. Agora, isso dentro do ambiente acadêmico, ainda na construção do repertório de conhecimento do aluno, do futuro advogado, isso já está sendo discutido ou ainda é muito embrionário na sua opinião, Jorge? Não, embrionário. Infelizmente, a habilidade, a técnica, o conhecimento da comunicação tem sido pouco trabalhado no universo acadêmico. Assim como também os advogados hoje, principalmente os iniciantes, sentem grandes dificuldades com relação à questão da gestão do seu próprio escritório, da sua banca. Não é? A gente sente muita falta no direito, no universo acadêmico, de disciplinas que possam, na realidade, oferecer, capacitar, dar essa oportunidade para que o profissional saia dali com condições, na realidade, de poder exercer com maior perfeição e eficácia o exercício da advocacia. Perfeito. Você que chegou aqui agora, nós estamos conversando com o advogado George Neves, 3 décadas dedicadas ao direito. Aliás, fala um pouquinho sobre você, da sua história, George, depois nós vamos voltar a aprofundar. Onde nasceu, de onde veio essa paixão pelo direito? Fala um pouquinho, querido. Pois é, o tempo vai ser curto para falar desde meu nascimento, viu? Todo mundo já deve ter percebido, você já falou, são 30 anos de exercício na advocacia. Entretanto, no meu início profissional foi em cartório. Minha mãe era tabeliã, eu tive essa oportunidade de ter os primeiros momentos, o primeiro passo profissional iniciando justamente no cartório. Ali eu já comecei a deslumbrar o universo jurídico, né? Mas naquele exato momento eu passei a exercer outras atividades. Eu ingressei no magistério, depois do magistério fiz a parte de gestão também de escolas públicas, depois tive uma passagem também pelo serviço público estadual, trabalhei junto ao Poder Legislativo, Assembleia Legislativa do Estado, junto ao Ministério Público, depois exerci também o magistério no ensino superior, e nesse universo todo, depois de algumas qualificações baseadas justamente no magistério, concluí o curso de pedagogia, de história, eu tinha também concluído o curso de direito e me apaixonei no ato de fazer justiça, de se colocar ali à disposição das pessoas, né? Afinal de contas, a advocacia é uma atividade essencial na realização da própria justiça. Então, isso me comoveu, me preencheu, era o ideal e, graças a Deus, ingressei nesse universo, estou aqui há mais de 30 anos, fazendo justamente todo esse trabalho, se bem que no escritório hoje nós temos uma atuação diversificada, nós temos uma atuação mais pautada não só para o direito de pessoas físicas, mas também atuamos na pessoa jurídica, junto a entes públicos, empresas, não é? E esse universo cada vez mais cativante. Afinal de contas, o universo do direito ele é empolgante, estimulante, e cada vez a gente vai se apaixonando mais. São 30 anos de exercício num escritório de credibilidade, cada vez mais a gente tentando, né, firmar, estabelecer transparência, um diálogo muito bom e positivo, para que, na realidade, tenhamos espaço e a credibilidade necessária dentro do próprio mercado. A minha trajetória é essa, né? 30 anos já de advocacia. Nos últimos anos eu tenho dedicado mais a minha parte, a questão de consultoria mais interna, a parte mais
a nível de gestão, de planejamento estratégico, mas a gente não deixa, não se afasta daquelas atividades essenciais do advogado, de estar ali sempre junto, seja no balcão, no fórum, no despacho, com um juiz, procurando, na realidade, cada vez mais estar atento a essas informações necessárias para os nossos clientes, estabelecendo a comunicação como ferramenta indispensável para o crescimento e a consolidação do exercício de nossa atividade, não é? Se eu perguntar para você qual é a capital da República, muitas pessoas vão achar que você vai dizer Brasília. Mas eu, Wendel, sei que é Caiçara. Verdade, Wendel. Caiçara é minha terra natal, não é uma terra pequena do estado da Paraíba, mas é uma terra secular. A cidade a gente já tem quase 113 anos de emancipação política, é uma cidade pequena, mas tem uma história extremamente importante dentro da Paraíba, é a nossa cidade marquesa, né? Carrego comigo em qualquer ponto, não só do Brasil, mas de onde a gente estiver nesse planeta, né? Levo com muita satisfação. Lá aprendi, foram os meus primeiros passos, estabeleci minhas primeiras relações com amizade, com família, foi ali meu berço, o meu primeiro caminhar também no universo profissional, era ali que minha mãe era tabeliando em um cartório, foi ali onde eu fui professor, fui diretor de colégio, trabalhei. Então, Caiçara está dentro de minhas veias, correndo como o sangue corre no corpo todo, viu? Inclusive, vamos subir uma hashtag aqui. Me ajudem, gente. De Caiçara, hashtag de Caiçara para o mundo. Tá aqui o George Neves, de Caiçara para o mundo. E quão é incrível vê-lo, primeiro falando com muito fervor e paixão da advocacia, do direito. Aliás, essa é uma característica dos bons oradores e comunicadores. A gente só tem brilho nos olhos como claramente, mesmo que virtualmente à distância, eu estou agora em Brasília, você em João Pessoa, a 2.000 quilômetros de distância, mas claramente eu e as pessoas que nos acompanham percebem um brilho nos olhos na hora de falar sobre direito, na hora de falar sobre advocacia. Da mesma forma que a gente também percebe uma outra característica da habilidade da comunicação que é essencial, a autenticidade e a verdade, falando sobre a capital do universo, que é Caiçara. Você entende todas as atividades que você se envolve, George, seja na atividade profissional, seja na pessoal, ao que parece, você realmente não abre mão dessas duas características, esse brilho nos olhos, a paixão no falar e também da autenticidade? São questões que têm de estar com a gente, né? Eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de desenvolver, primeiro a gente precisa se preparar. Você sabe disso, Wendel. Você é um grande profissional, tive a oportunidade de ser aluno seu num MBA, não é? E antes de mais nada, a gente não precisa estar com esse sonho solto por aí. É necessário estabelecer o que é que você pretende ser e cair mesmo duro em cima do estudo, de preparar, buscar técnica. Afinal de contas, tudo hoje você precisa de um conhecimento. Até para você servir um cafezinho em qualquer lugar que você vai, você tem de ter a técnica, tem de ter o conhecimento, saber o passo a passo, de que maneira se comportar, como ir, como falar, porque a comunicação ela é importante e é essencial, mas a gente não pode esquecer que o corpo também fala. A palavra tem um peso muito grande, mas o corpo, a nossa expressão, ela também fala. E muitas vezes ela fala mais do que o interlocutor, na realidade, pode sentir. Você está ali, muitas vezes, se você não tiver aquela coerência, o que você estiver afirmando, o que você estiver expressando, não estiver aquele nexo causal com o teu sentimento, com o teu conhecimento, as pessoas vão perceber imediatamente. Então, a gente tem de buscar, seja na atividade profissional, na atividade pessoal, tentar fazer as coisas com oportunidade, com amor, com dedicação, entendeu? E isso é essencial para todas as pessoas. A gente tem que procurar uma maneira mais fácil de atravessar esses obstáculos, essas barreiras que todo dia surgem, né? Tem um amigo meu que costuma dizer sempre que a gente tem de matar 200 leões por dia, tá entendendo? Então é mais ou menos isso, são muitas feras soltas por aí, né? Então a gente tem de ter essa confiança, tem de estabelecer, na realidade, esse laço, transmitir
essa confiança, a alegria e perseverar e cair em cima daquilo que, na realidade, a gente pretende, viu? Mas muita coisa é Eu sua disse. percepção, viu? Você tá dando um show, rapaz. Aliás, eu já vou subir uma outra hashtag aqui. George Comunicador Nato. Hashtag aqui. George Comunicador Nato. Você estava, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu já tinha ouvido falar de você, da sua atuação. Você estava envolvido com colegas de turma muito talentosos, muito competentes. O nosso papel foi, acima de tudo, a gente lapidar para tornar ainda mais visível e evidenciar essa característica. Mas eu volto a repetir, hashtag George Comunicador Nato. Eu quero partir agora para uma temática, George, por favor. E a galera, agradeço, está todo mundo respondendo aqui, todo mundo nas hashtags, viu? George Comunicador Nato, me ajudem. Eu acho que são muitos amigos meus, viu? E admiradores deles. Amigos sinceros, amigos sinceros. Querido, eu gostaria de avançar agora com você sobre o relacionamento entre esse diálogo entre o universo jurídico e a imprensa, os veículos de comunicação de uma maneira geral. Neste primeiro momento, eu nem vou avançar ainda sobre técnicas melhor. Eu quero ouvir isso de você, claro, porque eu sei que você tem muita habilidade, mas não apenas o falar na hora da concessão da entrevista. No primeiro momento, eu quero saber a tua opinião sobre esse diálogo entre a imprensa e o direito. De que maneira esse diálogo acontece na forma ideal, na sua avaliação, Jorge? Indiscutivelmente, um ponto a gente tem de trazer aqui à tona, à baila. A atividade do advogado ela é disciplinada pelo Estatuto da OAB e até mesmo tem um provimento 94/2000 que ele impõe alguns limites, tanto para a publicidade como também para a propaganda, a divulgação, a comunicação como um todo. No âmbito geral, essas relações com a imprensa, elas têm sido de grande importância, né? Salutar, porque afinal de contas a imprensa, muitos já disseram aí, o quarto, quinto poder. A gente sabe esse grande impacto que é gerado, que se passa na realidade pelas informações que são repassadas pelas pessoas que fazem a imprensa, seja ela televisão, rádio, comunicação, ou ela através de um universo digital, que também hoje tem cada vez mais alcançado, né, um espaço gigantesco em todo o mundo. Mas é justamente aí que entra essa grande importância. Afinal de contas, o universo jurídico como um todo, ele durante muito tempo, ele ficou muito preso a algumas informações, na realidade, que diziam interesse apenas das partes, das pessoas envolvidas ali no processo. E hoje a gente vê que muitas vezes a imprensa ela desenvolve um papel assim extremamente importante, principalmente quando essas questões todas que a gente está vendo aí, de delações, né? A imprensa de vez em quando tem contribuído, tem ajudado, ela não só tem sido esse instrumento de levar essa informação necessária, mas tem dado um retorno, um feedback, tem na realidade, em certos momentos, dado um direcionamento para o próprio Poder Judiciário como um todo, né? Muitas pessoas hoje se comportam, magistrados, o Ministério Público, em total coerência com aquele pensamento, porque a imprensa retrata muitas vezes, por mais que se fale fake news, isso ou aquilo outro, mas indiscutivelmente a imprensa traz o pensamento, o sentir na realidade da população. Então, o direito, desde o seu surgimento, né, o direito como um todo, ele enquanto disciplina, enquanto regra, ele surgiu bem depois do fato social, né? Ninguém poderia prever, será que amanhã alguém vai fazer isso? A gente precisa disciplinar, orientar se as pessoas devem fazer ou não devem. Primeiro surgiram os fatos das relações humanas e depois o direito foi amarrando, estabelecendo as regras, alguns casos estabelecendo uma sanção para quem não cumprisse ou quem incorresse justamente em desfazer o que a lei dizia. Então, a imprensa ela tem um papel fundamental dentro dessa relação. Eu concordo, assim como muitos colegas, a gente vê que é essencial, é de fundamental importância esse relacionamento entre o universo jurídico, principalmente a figura do advogado, junto com a imprensa.
eu pontuo muito, George, que concordo plenamente com você, não tiro uma única vírgula, nem a sua respiração, concordo em gênero, número e grau, que às vezes há alguns excessos naturais, compreensíveis, mas ao mesmo tempo a contribuição que a mídia oferta à sociedade de uma maneira geral, especialmente ao universo jurídico, neste momento que a gente está vivendo, é realmente muito importante. E mais, e aí, como a gente está numa audiência que eu sei que tem muita gente do direito, aliás, muita gente pedindo para mandar alô aqui, viu, que eu vi. Muita gente mandando alô aqui, já vamos começar os trechos do alô, certamente. A galera acompanhando, muitos advogados, a gente agradece a presença de vocês aqui. E eu costumo comentar que, além dessa prestação de serviço, a mídia, os veículos de comunicação de uma maneira geral, ele consegue, entre outras coisas, projetar os bons profissionais. Eu costumo dizer que existem muitas maneiras, muitas formas para que a gente possa se tornar uma referência na área que atua. Primeiro, o conhecimento técnico, claro. Segundo, a atuação com integridade, com ética, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, essa projeção, a mídia é uma grande parceira. Em 17 anos de atuação profissional, mergulhado na comunicação como professor, como repórter apresentador, eu posso garantir para você que as boas fontes sempre, George, terão espaço. O que é boa fonte? É alguém com conhecimento, vamos fazer um recorte do universo jurídico. É alguém com conhecimento jurídico, é alguém com a capacidade de se expressar muito bem e alguém com poder de síntese. Porque a gente sabe que nos autos, em alguns momentos, é importante se ampliar na hora da exposição de ideias, na hora do discurso. Mas na concessão de entrevistas, por exemplo, a síntese, o resumo, essa capacidade ela é fundamental. Porque em televisão tudo é muito rápido, por exemplo, no rádio também tudo é muito rápido. E aqueles que conseguem entender, perceber e aproveitar acabam se projetando. Há inúmeros advogados espalhados em vários lugares do país, aqui em Brasília bastante, aí em João Pessoa também, que acabaram virando referências dentro das redações exatamente por essa percepção, por entender que a imprensa ela quer ajudar, mas ela precisa de alguém com conhecimento técnico, alguém com realmente um repertório capaz de expressar aquele assunto em questão e com poder de síntese. Tudo isso para pontuar, inclusive, que se eu ainda fosse repórter, eu estou atuando no SBT aqui em Brasília também, mas se eu fosse repórter aí e fosse entrevistar alguém, certamente iria chamá-lo para uma entrevista, viu, amigo? É alegria, alegria. E você fala com muita propriedade, você tem o domínio, você vivencia esse universo da comunicação e no mundo jurídico, no passado, era muito prolixo também, desde o momento da comunicação oral, mas até mesmo na escrita, não é? Você pegava as peças, fosse ela uma inicial, um despacho, até mesmo as sentenças dos próprios magistrados, elas na realidade estavam sempre rebuscadas com termos, né? Eram gigantescos. Hoje, na realidade, as pessoas buscam a objetividade para tentar, de uma certa forma, expressar. Afinal de contas, uma petição inicial nada mais é do que uma pessoa que está se sentindo atingida, que acha que teve algum direito que foi negado e se dirige ao magistrado, ao juiz e faz o seu pedido e tenta dizer: Excelência, esse pedido meu, ele na realidade está amparado pela lei. Aquela pessoa negou algo que é meu direito. Ou então ela cometeu alguma injustiça, me levou a uma posição de constrangimento e eu estou pedindo socorro, estou pedindo ajuda do Poder Judiciário. Essa objetividade ela é indispensável. Outro ponto extremamente importante que você falou é a questão a nível do conhecimento. O processo de evolução, não só do advogado, mas de todos os profissionais, devem buscar sempre o conhecimento, a evolução contínua. Isso é necessário, é indispensável. Eu já estou sem cabelo, careca, mas até uma altura dessa, MBA, já estou me programando aí para mais outro. É uma oportunidade de você vivenciar dentro desse universo, aprender. A gente aprende muito com as pessoas, né? Outra coisa importante também, você vê que eu falo muito, viu? Nós estamos adorando te ouvir. Por favor, continue, amigo. Por favor.
A gente falando em objetividade, uma coisa vai puxando a outra, mas tudo dentro dessa coerência. O falar, na realidade, antes de mais nada, ele, para que ele tenha a sua eficácia, eu acho que tem uma característica essencial, peculiar, que a gente não pode esquecer. É saber, na realidade, ouvir. Né? Não é simplesmente parar e fazer com que aquilo que está sendo externado, aquilo que está sendo expressado, como no dito popular, entre no ouvido e saia no outro. Mas é você tentar, buscar, mergulhar na mente daquela pessoa que está expressando. Tentar enxergar a dor, o sentimento, né, para poder ali compreender melhor aquelas situações. Por isso que o diálogo ele é de fundamental importância dentro desse universo jurídico, principalmente no dia a dia do advogado. Né? Em muitos casos, a gente também percebe, e importante, essa comunicação, fazer com que você estabeleça, não só nesse primeiro momento, quando você vai ter a oportunidade de extrair aquelas informações que eu falei anteriormente, para poder saber qual a melhor condução para dar, mas, acima de tudo, estabelecer para evitar ruídos, para evitar, na realidade, falhas no decorrer de todo um processo. É necessário usar de toda uma transparência, desde o próprio contrato de honorário. Sim. Né? Você tem ali de estar especificando todas as cláusulas, os pontos, quais são as condições, até em que momento você está atuando, para que, na realidade, o contratante ele entenda, ele perceba e saiba, na realidade, do que é que você está se propondo. Isso é um momento também muito importante no diálogo, essa transparência na hora de se firmar um contrato com o cliente. Isso é de fundamental importância. Então, eu quero, inclusive, Jorge, enquanto você continua, se você me permite, já quero propor subir uma nova hashtag aqui. Hashtag George Sensacional. Você está tendo uma capacidade didática, aliás, essa é a sua característica, uma delas, claramente a gente percebe isso, o seu zelo e o seu cuidado na estruturação vocabular, em ser muito didático para falar e ser compreendido. Por isso, hashtag George Sensacional. Mas você estava nos falando sobre essa perspectiva da transparência. Pode continuar, querido. Justamente, como eu estava falando, isso é indispensável no exercício da advocacia. Até porque é desse contato da transparência que você tem de externar, até evitar determinadas situações, para não gerar uma expectativa no próprio cliente. Por mais que você tenha conhecimento que aquele fato que foi levado até você, junto com todo o conjunto probatório, existe uma perspectiva, existe uma tendência no universo jurídico de você ter uma possibilidade de ter êxito naquela demanda, mas é importante você tratar aquilo contando justamente de uma maneira bastante clara e deixando o autor ciente de que, dependendo de você, você vai dar o melhor procedimento, vai utilizar a melhor estratégia para que a gente consiga o êxito naquela demanda. Ele tem que ter essa certeza de que você, enquanto profissional, está buscando o melhor remédio, vai tentar buscar uma impugnação, contrarrazoar, você vai tentar trazer informações necessárias, peticionar, impulsionar, você vai fazer o que estiver ao alcance para que, na realidade, aquilo que você planejou diante daquele fato concreto, você consiga, na realidade, ter um êxito naquela demanda que você está defendendo. Isso é de fundamental importância, essa transparência, porque se evita um ruído lá na frente e você sabe que, apesar por maior que seja esse conjunto probatório, muitas vezes um juiz singular, um juiz de primeiro grau, às vezes ele tem um poder, um nível de convencimento e externa o seu pensamento numa forma de sentença e prolata uma decisão, muitas vezes segundo entendimentos de minoria, né, que você vai ter de buscar, na realidade, uma opção de ingresso de um recurso para tentar refazer, reformular aquele entendimento singular do juiz. Daí a grande eficácia, as grandes oportunidades do universo jurídico, porque não é a decisão daquele juiz monocrático, vai ser a decisão terminativa, aqui exauriu toda a tua possibilidade.
você na realidade tem como submeter para um colegiado, para os tribunais e levar aquele mesmo fato para que as pessoas analisem de uma outra ótica, analisando muitas vezes alguma peça fundamental que estava lá dentro do processo e que por qualquer razão o juiz ali naquele momento não deu o devido valor àquela prova, não deu o valor que merecia, e aquilo poderia não, aquilo iria fazer toda uma diferença no desfecho daquele caso, né? Essa transparência, essa comunicação e essas inúmeras possibilidades do direito, isso é o que apaixona e faz com que, na realidade, essa ciência esteja cada vez mais atenta, buscando profissionais não só que procurem cada vez mais evoluir no seu conteúdo, na sua técnica, mas, acima de tudo, está muito atento para a sociedade, o que é que a sociedade está pensando e de que maneira eu posso agir, para evitar, na realidade, você amanhã está queimado dentro de um mercado, né, cada vez mais competitivo, todos nós sabemos. Afinal de contas, Wendel, no Brasil, são mais de 1.200.000 advogados, né? Estatísticas já comprovam que, infelizmente, muitos que abrem sua banca, seu escritório, 2 ou 3 profissionais que se unem para ali prestar um serviço, muitas dessas bancas não sobrevivem nos 5 primeiros anos, né? Em razão, justamente, muitas vezes, dessa imaturidade, dessa falta de uma visão a nível de gestão, que a gente falou antigamente que o universo acadêmico ainda não está oferecendo, o poder importante da própria comunicação. Acima de tudo, são questões que fazem com que, muitas vezes, o advogado iniciante ele termine fazendo opções diferentes da atividade, da função de advogado, de entrar na defesa. Muitas vezes buscam, às vezes, concurso público. Afinal de contas, o universo jurídico oferece inúmeras oportunidades. Você pode ir para um magistério, você pode ingressar em concursos públicos como procurador, magistrado, na magistratura. Enfim, o universo é muito grande, né? O leque é amplo, né? Perfeito. Meu amigo, você sabe que a conversa, quando é boa, ela é assim. Já estamos há quase 40 minutos conversando. E eu tenho certeza que as pessoas aqui estão adorando. E aí eu já vou fazer uma pergunta, mas já quero subir outra hashtag. Tudo isso que você está nos explicando, pontuando, partilhando, compartilhando um pouquinho do seu repertório de conhecimento, certamente serve de exemplo. Então a hashtag que eu quero subir aqui é hashtag George Exemplo, tá? Me ajudem aqui, pessoal. Hashtag George Exemplo. Agora, uma última pergunta para você, meu amigo. Se você estivesse diante de 10.000 estudantes de direito, 10.000, tá? Imaginemos assim a situação. 10.000 estudantes de direito. E se alguém lá no meio perguntasse assim para você, doutor George, a comunicação para o universo do direito é realmente importante? Qual seria a sua resposta? Fundamental. Fundamental. Sem a comunicação, você não vai alcançar o êxito e o sucesso que você precisa. Ela é fundamental, é essencial, é imprescindível no universo da advocacia. E meu amigo querido. E diria também a eles, estudem bastante, estudem bastante. George, olha, muito obrigado. Primeiro pela sua generosidade de abrir a sua agenda para conversar conosco. Acredite, você prestou um grande serviço aqui, muito mais do que uma live, essa aqui foi uma aula. Uma aula para muitos advogados que aqui estão e para muitas pessoas que não são do universo do direito, que também tiveram a oportunidade de aprender com você. Foi ótima conversa, eu tinha certeza que seria boa, mas você superou as expectativas. Parabéns, meu amigo, e muito obrigado. Eu que agradeço a você, afinal de contas, aprendi muita coisa com você. Um bom professor, extrair. Você sabe que desse universo todo, nem tudo que se expressa é absorvido, né? Muita coisa se perde, mas eu tentei absorver muita coisa boa. Você foi um grande professor. Eu que agradeço, um abraço grande a todos. Prazer grande, e aqui a gente está sempre à disposição. Um abraço grande, meu amigo.